Oi, gente! Hoje eu tô aqui para resolver com vocês a questão número 39 do Caderno Branco de Linguagens do Enem de 2019. Essa é uma questão de literatura, então vamos fazer juntos a leitura do texto para poder compreender ela. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e Andaraí, foi feito daquela argila primordial, que se aglutinou em diversos formatos. Cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogos do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Não demorou, as ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Bom, aqui a gente tem um texto bem poético que fala sobre uma origem dos subúrbios do Rio de Janeiro. Então ele vai contando que antes mesmo de Portugal invadir o Brasil, ou seja, a gente já consegue perceber que é uma história inventada, que não é um fato histórico verídico. Então, a gente tem uma tonalidade poética muito grande que é característico da literatura. Vamos ver o que o enunciado está pedindo para a gente encontrar nas alternativas. Traçando a gênese simbólica de sociedade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na... Duas coisas importantes para a gente analisar no enunciado antes de partir para as alternativas. Quando o enunciado fala em gênese simbólica, o que ele está querendo falar? Gênese a gente entende como origem de alguma coisa. Até mesmo a gente pode pensar na gênese bíblica, que é a origem do mundo, de acordo com a religião. Então a gente pensa no princípio. Então, quando o enunciado fala em gênese simbólica e símbolo, saibam que a gente não está falando de realidade, como a gente conhece desse plano. A gente fala sobre expressões subjetivas. Então só confirma aquela ideia de que o texto, essa história contada, ela não é de fato a história que aconteceu. E ali, quando o texto pede para a gente encontrar o sentido estético, lembre-se, quando a gente fala de estética, principalmente nas artes, estética é basicamente o que compõe as artes, e a literatura é um tipo de arte. Então, quando a gente fala em encontrar o sentido estético, é encontrar o tom literário desse texto. O que faz ele não ser um texto histórico, e sim um texto poético, certo? Então vamos ver aonde esse tom se encontra nas alternativas. Alternativa A, excentricidade dos bairros cariocas de sua infância. Como vocês podem ver, quando a gente fala em algo excêntrico, a gente quer falar de algo diferente, algo que chama atenção por não ser tradicional, não ser igual. E quando ele faz ali o relato das características desse subúrbio, com cachorros nas ruas, com bares, com botecos, isso na verdade é uma característica predominante dos subúrbios, não só dos cariocas, como de qualquer outro lugar do país ou do mundo. Então não tem uma grande diferença, esse não é o ponto literário que a gente está buscando. Alternativa A, incorreta. Alternativa B, perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Prestem atenção nessa alternativa. Quando fala de características caricatas, isso acontece exatamente porque ele faz aquela narrativa que não é real. Porque fala que os subúrbios são assim desde antes mesmo de Portugal, dos portugueses chegarem no Brasil, antes mesmo de existirem vulcões, existirem outros elementos da natureza. E quando fala também em elementos deteriorados, é o que a gente encontrou no texto, porque ele fala que esse subúrbio ele é composto por botecos, por um cemitério, sendo que nem tem gente nesse subúrbio para comportar esse cemitério, cães, moscas na rua, dá toda uma ideia de abandono, de algo precário. Então faz bastante sentido a alternativa B. Como ela faz sentido, vamos considerar ela como a nossa alternativa correta por enquanto. Alternativa C. Importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Aqui a gente descarta, porque como a gente falou antes, a gente está falando de símbolo, não é a história verídica. Então, a alternativa C, ela leva para outro âmbito. Alternativa D. Diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos. A gente não tem uma grande diversidade relatada ali no texto. O que acontece? O texto realmente até fala de pessoas nos ônibus, algumas pessoas para varrer a rua, mas de forma geral, o que o texto quer dizer sobre essas pessoas que são todas muito parecidas.
todas pobres, moradoras do subúrbio, que vão reclamar dessa condição. Então, mesmo que ele dê panoramas um pouquinho diferentes um do outro, ele está caracterizando essas pessoas como um único ser, todos do mesmo meio, do mesmo pensamento, certo? E a alternativa E diz experiência do cotidiano marcado pelas necessidades e urgências. A gente não vê também no texto necessidades e urgências. Até diz que surgiram as pessoas para varrer as ruas, como se fosse uma necessidade da rua ser varrida, mas assim como também surgiram as pessoas para reclamar, falar mal um do outro. E isso não é uma necessidade, isso não é uma urgência. Então a alternativa E também está incorreta. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução de hoje. Além disso, a gente vai disponibilizar mais 2 vídeos para auxiliar os estudos de vocês. Eles vão estar aqui do lado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar com seus colegas. Até a próxima!